CPI dos atos golpistas vota nessa quarta-feira relatório com pedido de indiciamento de Bolsonaro, Mauro Cid e mais 59 pessoas. A CPI dos atos golpistas volta na manhã dessa quarta-feira o relatório final elaborado pela senadora Elisiane Gama. A discussão do parecer encerrará os trabalhos do colegiado criado há 5 meses para investigar os ataques à sede dos 3 poderes em Brasília. O documento tem mais de 1.300 páginas e sugere aos órgãos competentes, principalmente aí a gente está falando, claro, da PGR, Ministério Público, o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seu núcleo de governo, além de generais do Exército e militares de diversas patentes. Ao todo, são atribuídas condutas criminosas a 61 pessoas. O parecer de Elisiane Gama aponta a depredação do 8 de janeiro como ato final de uma escalada de movimentos e discursos de incitação ao golpe de Estado. A Elisiane Gama usa, de novo, aqui a lógica. Então, a Elisiane está pegando a lógica e fala, olha, o 8 de janeiro não é um fato isolado. Antes dele, houve uma tentativa de bomba em um caminhão de 60 mil litros de combustível de aviação na véspera de Natal, nos arredores do aeroporto de Brasília. Antes disso, houve quebra-quebra em Brasília e tentativa de invasão da sede da Polícia Federal. Antes disso, houve um 7 de setembro. Antes disso, houve uma contestação em relação às urnas eletrônicas. Antes disso, houve um outro 7 de setembro, no qual o então presidente da República, o Neandertal, foi até a Avenida Paulista e chamou o Alexandre de Moraes, um ministro da Suprema Corte, de canalha, dizendo que não cumpriria mais nenhuma ordem da Suprema Corte. Antes disso, houve o desfile de tanques da Marinha em Brasília, para supostamente entregar um convite ao Bolsonaro, por acaso no mesmo dia em que a Câmara votava a questão do voto impresso. Há um contexto para as coisas. Para tudo na vida há um contexto, né? O 8 de janeiro é obra do que chamamos de bolsonarismo. Não foi um movimento espontâneo ou desorganizado. Foi uma mobilização idealizada, planejada e preparada com antecedência. Os executores foram insuflados e arregimentados por instigadores que definiram de forma coordenada as datas, o percurso e a estratégia de enfrentamento e ocupação dos espaços, disse ontem a Elisiane Gama no seu relatório. Hoje vai ter a leitura do relatório. Então foram 61 pedidos de indiciamento, 48 milhões de documentos, lembrando que foi essa CPI que conseguiu toda a documentação do e-mail do Mauro Cid. Isso aqui foi um negócio histórico, importantíssimo, que deu clareza sobre toda a movimentação, principalmente as negociatas de grana do governo Bolsonaro. Nós só vimos isso graças à CPI, né? Os famosos e-mails do Mauro Cid. Então isso aqui, o UOL fez um levantamento interessante para quem quiser ver a CPI em números, né? Então tem aqui, são o relatório da Elisiane Gama, 1.300 páginas. Acusações contra 61 pessoas. Foram citados ao menos 16 crimes que teriam sido cometidos por essas pessoas. O nome Bolsonaro é citado 268 vezes no documento. As penas podem chegar, né? Vamos lá. Caso a PGR denuncie o Bolsonaro, caso a justiça aceite a denúncia, e caso o Bolsonaro chegue a ser condenado, entenderam? Tem várias etapas em relação a isso, né? O Bolsonaro é indiciado por 4 crimes: associação criminosa, violência política, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Tá? O coração disso aqui é basicamente o coração das denúncias das pessoas que estão sendo condenadas pelo STF agora, lá pelo plenário. Então, caso, o Bolsonaro poderia pegar até 30 anos de prisão. Tá bom? Caso. Mas tá aí, tá aberta, né? Está aberta a corrida.